Esta é a semana em que as presidenciais entraram definitivamente na agenda. Agora é mesmo verdade. Da próxima vez que formos votar é para escolher o Presidente da República. É também uma semana em que se confirma, uma vez mais, que o Chega põe e dispõe da agenda da direita. Na expressão feliz do jornalista Rui Pedro Antunes, André Ventura pôs a D e a IL entre a burca e a parede. Com as eleições autárquicas realizadas, lá apareceu o relatório preliminar sobre o acidente no elevador da Glória. Tinha sido anteriormente noticiado pelo Expresso que o cabo usado a ligar os dois veículos não era apropriado para o efeito. O relatório confirma e acrescenta que houve outros relatórios de inspeção e manutenção que simplesmente não correspondem à verdade. A reação inicial, quer da Câmara de Lisboa, quer da administração da Carris, foi sacudir a água do capote, mas no fim do dia, Moedas fez o mínimo que podia fazer, que era anunciar que não vai reconduzir a atual administração da empresa. Sobre a morte de Francisco Pinto Balsemão, autonomizamos a parte inicial do Bloco Central, em que falamos da importância para o país do legado que nos deixa o político, o jornalista e o empresário. Se ainda não ouviu, pode ouvir em episódio autónomo. Eu sou o Paulo Baldaia, na moderação de uma conversa entre Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. A sonoplastia é de Gustavo Carvalho. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vamos aos temas da semana. Por mais que a gente bata com a cabeça na parede e perceba que dói, comunicação social e partidos tradicionais estão sempre a fazer o jeito ao populismo do Chega. Parece que a toda a hora aparecem mulheres nas ruas das cidades portuguesas, escondidas atrás de uma burca ou de um niqab. Vai daí o Chega quis proibir o uso desses trajes religiosos e a restante direita ficou aflita e aprovou a proposta do Partido Ventura. Já vamos à questão da substância da lei e à sua possível inconstitucionalidade. Para já, o que leva os outros partidos a aceitar discutir temas que não são prioritários, desviando as atenções de assuntos que são muito mais importantes para a vida dos cidadãos. Pedro Cisa Vieira. Precisamente estes temas têm a virtude de assegurarem duas coisas. Primeiro, quase colocam toda a gente a tomar posição. Ou seja, eles definem claramente a agenda. A tirar para cima da mesa estes temas obriga-nos a discutir e, portanto, eles são o protagonista que marca a agenda e, relativamente a cujas posições, o resto da sociedade se define. É isto importante. Pois isto não é só uma coisa do Chega. Este tema da proibição da burca está, neste momento, a ser colocada em Itália pelos Fratelli d'Italia, pelo partido da Giorgia Meloni no Parlamento, também querem proibir a burca. No Reino Unido, um deputado conservador levantou essa hipótese de também ali se proibir o uso da burca e de outras coisas para se antecipar a uma iniciativa que se pensa vai ser tomada pelo partido do Nigel Farage. Portanto, há aqui duas coisas que são, por um lado, é marcar a agenda com temas que são divisivos. E, por outro lado, é claramente um movimento articulado ao nível destes populistas, porque, independentemente da forma como esta lei é fundamentada, porque há uns que dizem é para a defesa das mulheres, outros dizem por questões de segurança, outros dizem que é por motivos de laicidade e de combate à ostentação de símbolos religiosos. Na verdade, foi essa a explicação. Na verdade, aquilo que acontece, e é por isso que estes movimentos de direita com fundamentações diferentes vão apresentando isto na Europa, é uma ideia de manter vivo na discussão política, na conversa da comunidade, a ideia de que há aqui coisas diferentes
que nós queremos manter à margem, queremos hostilizar, queremos mostrar que é proibido. E é este o sinal que retoma isto tudo. Eu gostava só de dizer que e são temas também muito engraçados e é importante refletir. Relativamente a estes temas, há muitas posições distintas que fragmentam as fronteiras políticas tradicionais. Eu ouço pessoas de direita, muito católicas, que estão contra esta iniciativa porque dizem que isto é um atentado à liberdade religiosa. É preciso não esquecermos que em França, quando houve a proibição não te faz lembrar. A ideia era vamos proibir o uso de símbolos religiosos porque o Estado é laico. Porque o Estado é laico. E há muitos católicos de direita que dizem... Mas aí não é no espaço público, não é? É nos espaços do Estado, portanto, nas escolas. Estas questões são engraçadas porque o que é que acontece? Tu tomas... Eu vimos Rui Tavares a dizer que está contra os gajos que obrigam as mulheres a usar burca, não é? Também ouvimos fragmentam, dizer isso. Mas estas coisas são engraçadas. As fronteiras políticas tradicionais com estas questões são fragmentadas e isto também permite uma outra coisa que serve objetivamente o interesse dos partidos populistas, que é dizer assim, as pessoas deixam de se reconhecer nas conversas que vão aparecendo no espaço público, nas posições dos partidos com que tradicionalmente estavam alinhados. E isto também é uma coisa importante para estes partidos políticos que apostam na destruição do que existe. Pedro Marcos Lopes, este ar dos tempos que estava o Pedro Cisa Vieira a trazer para esta conversa, é sintomático que esta proposta tenha aparecido também apenas alguns dias depois, numa das várias ações de campanha onde participou, Pedro Passos Coelho ter vindo dizer que qualquer dia os portugueses vão sentir-se estrangeiros na sua própria terra. A agenda anti-imigração é hoje muito fácil de impor em todo o mundo. Paulo, deixa-me ver o caso da burca. Se quiseres podemos ir a Passos Coelho, mas essas declarações deixam... Eu estou a perguntar se é ar dos tempos ou não. Não é. Isso é sintomático isto ter acontecido. Não é ar dos tempos. Mas já lá vou. Mas deixa-me dizer que as declarações de Pedro Passos Coelho são de tal maneira graves, mas não são graves, de tal maneira perturbantes face quando pensamos que Pedro Passos Coelho foi primeiro-ministro, é uma figura política relevante e teve posições tão diametralmente opostas às que agora existem. Eu francamente fico muito confuso com essas posições de Passos Coelho. Alguma coisa aconteceu com aquele homem muito perturbante, porque eu não reconheço, e eu acho que quase ninguém reconhece. Quer dizer, quando se entra na política da grande substituição, aquilo foi a enunciação da política da grande substituição. É absolutamente estranho, mas já lá vou. Não é o ar dos tempos, Paulo. Nós os três lembramos-nos, nós tivemos aqui o Rui Tavares, quando nos falou, quando viemos discutir o livro dele, o Hipocritões e Oligarcas, salvo erro. Exato. Ele falou-nos de um caso que o Pedro Cisa Vieira conhecia, do Direito Internacional Privado. Eu não tive a sorte de ter o professor dele de Direito Internacional Privado, que era o caso Calmon. E o caso Calmon é um caso muito, muito parecido com este, na perspectiva de que a defesa da liberdade, ou teoricamente a defesa da liberdade, vem de um campo que normalmente não defende estas liberdades. Mas isto deve ser enquadrado nas guerras culturais. Quer dizer, o que é que o Chega quer fazer? O Chega quer instituir uma guerra cultural que se define pelo seu absoluto simplismo. A questão da burca, ou do vestimento, ou o que está por trás da burca, é algo de bastante complexo, com muitas nuances. Assume que é uma guerra cultural para ele. Claro, com muitas nuances. Mas ele defende que é uma guerra cultural mesmo para a enunciar. Ou seja, o que ele quer é dividir as pessoas em função de um tema. Ora bem, este tema não é exatamente divisível, como quase todas as guerras culturais são enunciadas, porque é um tema com tantas particularidades, com tantas nuances, com tantos pontos. Por exemplo, nós podemos questionar a questão da vinda de comunidades muçulmanas e dos seus hábitos e da maneira como eles se devem integrar ou não dentro da nossa comunidade. Podemos questionar qual é o papel da mulher e qual é o papel da liberdade da mulher numa comunidade,
qual é a capacidade da autonomia que essa mulher tem para defender um conjunto de coisas que acredita ou não acredita, até que medida ela está condicionada na sua liberdade. Há um conjunto de situações brutais. Podemos falar também da questão da segurança. O que é mais seguro? Nós termos, para a nossa comunidade, ter uma senhora que anda de burca ou ter um bando de casuals que andam com a cara tapada e nós não os conseguimos identificar? Estás a ver? Há aqui um conjunto brutal que este simplismo que o Chega e todos os movimentos de extrema-direita, como Cisa Vieira disse, ao longo, por essa Europa fora e não só, ao longo do mundo, querem explorar para quê? Para criar algo que é fundamental para os movimentos antidemocráticos, que é criar as trincheiras. Criar trincheiras que não têm qualquer tipo de contacto depois uma com a outra. Aliás, mas essa é a como é que se definição da explica trincheira. que a direita tradicional, a AD, e esta direita nova, a Iniciativa Liberal, calquem esta casca de banana? Era simples dizer, não fazia sentido a Iniciativa Liberal está completamente perdida. Eu outro dia já falei aqui de Rui Rocha, que rejeitava o multiculturalismo. Quer dizer, quando um partido liberal toma uma posição em relação a isto, sim, desta forma, quer dizer, é um Chega que come de garfo e faca. É o que cada vez mais parece. Mas a mim perturba-me que o Partido Social Democrata caia nesta armadilha. Porque, no fundo, o Partido Social Democrata poderia não, quer dizer, ter uma posição de abster-se, dizer isto não é tema para agora ser tratado, isto não é um problema para Portugal, quer dizer, não vamos entrar aqui numa guerra, não vamos criar dissensões em função desta, não, cai que nem um patinho. E nós também caímos, muitos de nós caímos também uns patinhos porque tomamos posições de fronteira. Eu sou contra desta lei, eu não sou contra esta lei. E é isto que nos querem, é esta armadilha que nos apontam e que nós temos de fugir. Claro que o Chega toma esta iniciativa não só por causa da guerra cultural que quer impor para criar essas trincheiras e para cada vez minar mais a democracia, mas porque também acha que não teve um resultado, apesar de eu não concordar, teve um resultado mau nas autárquicas, isso eu acho ao Chega, e criou já aqui uma barreira de fumo ou que não deixa que se fale em rigorosamente mais nada, nem nas consequências, nem naquilo que está a acontecer de realmente relevante. Quer dizer, nós temos um orçamento de Estado, ninguém discute o orçamento de Estado. Nada, quer dizer, deixou de estar na agenda. E nós sistematicamente deixamos-nos enredar por isso e não pomos a equação como ela, na minha opinião, deve ser posta. Cisa Vieira, para fecharmos este tema, a questão da inconstitucionalidade do Conselho Superior do Ministério Público, a Ordem dos Advogados, há uma série de instituições a alertar para o risco da violação dos direitos constitucionais, da liberdade de religião e de culto e também o direito à identidade pessoal contra quaisquer formas de discriminação. No fundo, toda a gente sabe que isto vai bater na trave no Tribunal Constitucional, mas para o Chega tanto dá, porque nessa altura volta ao tema. Não sei se vai bater. O projeto de lei não tem qualquer menção. Tem na fundamentação, mas as leis nem sequer têm preâmbulo. Só diz que é proibido tapar o rosto em locais públicos. Depois tem exceções, que vamos lá ver como é que são preenchidas, do género por razões de saúde, de segurança, etc. Ou seja, no limite, esta lei proíbe-nos de proíbe, por exemplo, os polícias que vão para manifestações de cara tapada, os estivadores que vão para manifestações, toda aquela gente que vai às manifestações do Chega que está de cara tapada pode ser multada ao abrigo desta lei. Portanto, não sei o que é que o Tribunal Constitucional vai decidir. O que eu acho é que esta lei tem esta função. Sim, o Tribunal Europeu e é muito engraçado. O que a apresentação deste projeto de lei quer, como o da Meloni em Itália, como o do Sarkozy no seu tempo em França, como o dos conservadores britânicos quer fazer, é obrigar as pessoas a tomarem uma posição, e isto é só isso que se pretende. E é por isso que é tão constrangedor, é mais do que é confrangedor ver um ex-primeiro-ministro como Pedro Passos Coelho parece que o Chega deita assim umas migalhas e ele vai comer porque tem medo de ficar sozinho. Quer dizer, o discurso que ele faz é um discurso tão contraditório com o que ele protagonizou como primeiro-ministro. Ele era primeiro-ministro na base de uma ideia de
um país aberto ao exterior, que acolhia pessoas, fez coisas como o regime dos residentes não habituais. De 2015, ou seja, todas as coisas que vinham, coisas que vinham de trás, eles reforçaram, animaram para trazer estrangeiros para cá. Exatamente. Ele e membros do seu governo disseram: é preciso que os portugueses vão para fora, que vão beneficiar com isso, sair da sua zona de conforto, etc, etc. Portanto, ele agora vem a ter receio que os portugueses se sintam estrangeiros no seu país, quando não teve receio nenhum em dizer que os portugueses que estavam no seu país fossem sentir-se estrangeiros para o outro lado. E, além de mais, isto é um insulto à identidade nacional. Os portugueses que andam aqui há 900 anos, que já viram entrar por aqui todo tipo de gente e que cá continuam a falar português e que nós já entramos por todo lado, Portugalidade que têm, vão sentir-se ameaçados. Quer dizer, isto é um discurso que, além do mais, num ex-primeiro-ministro que supostamente protagonizou uma mensagem de esperança e modernidade, é um discurso de um tal pessimismo, de uma tal descrença nas capacidades dos portugueses, que eu não consigo perceber. A única coisa que eu consigo perceber é assim: ele vê o mundo a mudar à volta dele, sente-se cada vez menos relevante e acha que tem que ir a pegar nos restos de discurso que aqueles que estão neste momento a ganhar protagonismo aparecem para se manter à tona. É a única maneira que eu tenho de interpretar isto. Esta semana, os principais candidatos presidenciais andaram pelas televisões. Apareceu mais um candidato, Jorge Pinto, o candidato do LIVRE. Dos partidos com assento parlamentar, só o PAN e o JPP ainda não têm, e digo ainda, lá chegarão. Ainda não têm candidato. Recordando, candidato do PSD, Marcos Mendes, candidato do PS, António José Seguro, candidato do Chega, André Ventura, candidato da IEL, Coutinho Figueiredo, candidato do LIVRE, Jorge Pinto, candidato do PCP, António Filipe, candidato do Bloco, Catarina Martins. Esta espécie de segunda volta das legislativas dá força... Melo é candidato. Exatamente. Dá força ao argumentário de Gouveia e Melo, o oitavo candidato, que se apresenta como sendo independente dos partidos, Marcos Lopes. Não. Nem pouco mais ou menos. Aliás, eu rejeito um bocadinho, não tudo o que tu disseste, mas, por exemplo, António José Seguro diz que não é o candidato do Partido Socialista. O Partido Socialista também diz assim. Isso é outra coisa. Já lá vamos. Mas deixa-me... essa apresentação. É rápido. Eu acho que esta semana tivemos um ato... Porque é que eu francamente... as pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida, e eu conheço pessoas de vários setores de atividade, as pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida eram políticos. Por isso é que eu fico sempre muito desconfortável quando digo coisas do género, aquilo é uma coisa mais burra de se fazer que se possa imaginar. Fico muito desconfortável quando digo isso de um político. Mas o que eu assisti hoje, esta semana, de António José Seguro, é de estarrecer. Repara uma coisa. António José Seguro e Marcos Mendes têm como objetivo, na minha opinião, mas isso não quer dizer, na minha opinião é comum, como objetivo passar à segunda volta. Eles sabem que não ganharão. Há 4 candidatos para 2 vagas. Certo. Mas estes 2. E eles sabem, os 2, que há um público essencial para que eles o consigam fazer. Que são os eleitores dos seus partidos. Sim, mas qualquer um deles só vai buscar mais ou menos metade. O que nós sabemos, hoje, muito bem, o que nós sabemos hoje é que eles só vão buscar, neste momento, a fotografia que há neste momento é que eles só vão buscar cerca de metade. Portanto, sendo que metade de PSD é mais que metade de PS. É verdade. Então o objetivo será, bem, ainda mais razão me vais dar para o argumento que eu te vou dar. Portanto, o objetivo essencial é captar esse eleitorado e depois alargar. É o normal numa presidencial. O que é que faz António José Seguro? António José Seguro convida passistas notórios. Eu acho que eles não trazem um voto que seja quem quer que seja. Mas a imagem que passa, António José Seguro convida, eles não se ofereceram. Convida passistas, desculpa. Não foi assim. Não foi assim. Foi Jorge Marrão que organizou um jantar para pessoas de direita que queriam ouvir António José Seguro. Certo. Foi isto que foi ele foi. Não, ele foi porque quis. Não estou a dizer o contrário, mas não foi ele que convidou. Não, quer dizer, desculpa lá. Ele é o candidato, é ele. Eu não estou a dizer o contrário. Certo. Estou só pronto, a ajudar a esclarecer. Ora bem, e depois acha bem que 3 pessoas, enfim, que foi essa a página do Expresso, que são passistas reconhecidos,
Um deles, por exemplo, foi o maior defensor de Trump e até embarcou naquela teoria da conspiração de que Trump tinha ganho as eleições. Portanto, são pessoas passistas que declaram apoio e ele, muito contente, aceita a António José Seguro. Ora bem, isso parece o fascismo a tirar o tapete a Marcos Mendes mais do que provavelmente. a apoiar mas António José Seguro. Mas pensar que um eleitor do PS que não estava com muita vontade de votar em António José Seguro vai ficar muito entusiasmado porque António José Seguro tem o apoio de passistas é uma coisa, quer dizer, que eu não consigo, lá está, volto ao princípio, eu tenho muito, como achei, tenho os políticos como as pessoas mais inteligentes que eu conheci, alguns, fico completamente abismado com isto. Por outro lado, Marcos Mendes, talvez de uma maneira um bocadinho falsa, mas vem-se colar completamente ao governo. O Marcos Mendes falou-lhe da burca e ele diz, a minha posição é igual à do governo. Falam-lhe da imigração, a minha posição é igual à do governo. Percebe? Ele percebe. A AD e o governo saíram em alta das autárquicas. Claro, e percebe. E ele quer cavalgar provavelmente essa ele não onda, é. não? Provavelmente ele Surfar não. essa Eu, onda. se me lembro, ele não é exatamente esta lógica. Porque eu lembro-me do que Marcos Mendes dizia como comentador em relação à questão da imigração, não é? Mas ele percebeu que tem de captar aqueles votos. E, portanto, o que ele faz é exatamente o contrário de António José Seguro. Vai tentar captar. Para terceiro, e cabe Gouveia Mel. Gouveia Mel, esta semana, enfim, já sabem a minha posição, mas fez tudo bem. Fez tudo bem. Disse de Mário Soares que Mário Soares era uma figura importante, ou a imagem dele. Segundo, diz que a questão da burca é uma estupidez, estamos a questão... a falar da burca. Diz que a imigração não é um problema, é uma oportunidade. Diz que a imigração é um problema, quer dizer, o que me parece que... Ainda acabas a votar... Não é isso. O que Gouveia Mel faz, isto pode ter uma interpretação malévola e a minha, digamos que não é malévola. A malévola é que ele percebeu que os votos que... ele já tem os votos de direita que quer e que não vão fugir e agora está-se a tentar alargar à esquerda. A minha, porque eu, enfim, parto sempre do princípio que as pessoas estão a falar a verdade, é que ele acredita mesmo nisso. E se acredita, é bom, olha, já não se perde tudo. Cisa Vieira, na semana em que o PS manifesta... Jorge Pinto, sem comentários. Já lá vamos a essa parte, porque há aqui questões para que eu vou já fazer ao Cisa Vieira e tu podes pegar nisso a seguir. O PS apresentou um apoio envergonhado ou pouco entusiasmado a Seguro. O Livre apresenta o seu candidato. Isto diminui as hipóteses da esquerda ter um candidato na segunda volta? Quer dizer, eu já não sei o que é que não é neste apenas contexto... o Livre, não é todo o PCP tem, o Livre... Não sei o que é que neste contexto... Quer dizer, estas candidaturas dos pequenos partidos são candidaturas que, enfim, vão fragmentar eleitorado. Portanto, o tema que agora se coloca é mesmo este, é quem é que passa à segunda volta. Certo. Por E, isso eu pergunto se os diminui candidatos, as possibilidades da esquerda ter um candidato lá. O tema agora mais importante é assim, é perceber quem é que tem hipóteses de chegar à segunda volta e cada eleitorado, cada candidato que agora está a disputar esta primeira volta tem que ter uma estratégia, um discurso, uma linha política clara para dizer quais são os eleitores que eu acho que consigo captar. Porque depois, numa segunda volta, se aparecer André Ventura, que é um candidato que tem muita capacidade de retenção do seu eleitorado... mas ainda maior de rejeição... E uma grande taxa de rejeição, se o candidato na segunda volta for André Ventura, qualquer outro candidato tem uma enorme possibilidade de ser eleito, seja ele quem for. O que significa que os outros candidatos, o VML, Marcos Mendes e António José Seguro, vou falar de outros, a grande preocupação é como é que eu seguro o número de eleitores suficientes para estar à frente destes. Partindo do princípio que André Ventura será um dos candidatos. Pode não ser. Podem alguns dos eleitores. Nós temos esta coisa que metade dos eleitores de André Ventura são abstencionistas, como se viu agora nas autárquicas. Portanto, sabendo que ele não vai verdadeiramente ser Presidente da República, será que vão votar nele ou não? Eu acho que provavelmente vão. Eu acho que ele vai ter seguramente 1 milhão e tal de votos, vai ter 18%. 1 milhão passa à segunda volta. É isso que eu estou a dizer. Portanto, a questão essencial para os outros candidatos é para quem é que eu vou apelar? E eu acho que neste momento começa a ser muito claro
qual é o caminho e a estratégia e qual é os eleitores a que Marcos Mendes se quer dirigir e também qual é o discurso e o caminho e os eleitores a que Gouveia e Melo se quer dirigir. Marcos Mendes está obviamente a colar-se ao governo. Faz sentido. O governo agora serão 30 e tal % dos votos e, portanto, mesmo que faça 2/3 deles, provavelmente passa à segunda volta. Gouveia e Melo, pelo contrário, está a fazer o discurso da abrangência. Eu sou um candidato que eu estou-me a demarcar claramente dos partidos do André Ventura. Sim. Ou seja, não é possível agora, e o próprio André Ventura diz, não é possível agora que haja eleitores que deixem de votar de mim com a ideia de que eu posso ser uma espécie de sucedâneo de André Ventura. Está a desligar-se disso e, portanto, está a fazer um apelo muito alargado a eleitores moderados. E ele sabe que a base dos seus eleitores são eleitores do PS e do PSD. A base do eleitorado do Gouveia Melo são esses. Por muito que custe ao próprio, muito do eleitorado de Gouveia Melo é comum ao eleitorado de Marcelo Rebelo de Sousa. Por razões diferentes. Por muito que custa Marcelo Rebelo de Sousa. Por muito que custa a Marcelo Rebelo de Sousa, por muito que custa o género de apelo centrista e de alguma maneira de fora que Gouveia Melo faz, é muito dirigido aos mesmos eleitores que elegeram sucessivamente Marcelo Rebelo de Sousa. Neste momento é mais restrito, mas é isto é esta a estratégia dele. E no meio disto tudo, António José Seguro tem uma situação mais difícil. Até porque é o único, ao contrário de Ventura e de Marcos Mendes, que não polariza com o Gouveia e Melo, ou seja, que não faz a campanha a polarizar com o Gouveia e Melo. É quase como se estivesse a disputar, que é para trás, não? disputar, com prejuízo para ele, acho eu, aquela que é a ideia e a forma como se apresenta o eleitorado de Gouveia Melo. António José Seguro fala, dizendo de si, eu sou distante dos partidos, eu sou um candidato moderado. É um sucedâneo de Gouveia e Melo. Não é porque a história dele é diferente, porque é mais requentado, porque a própria figura da autoridade que Gouveia Melo projeta não é preciso encontrar em António José Seguro. Portanto, ele tem um caminho muito mais difícil. Depois há aqui coisas que confundem, quer dizer, Coutinho de Figueiredo vai ter impacto junto dos potenciais eleitores de Marcos Mendes? Que estratégia vai ter Marcos Mendes para lidar com Coutinho de Figueiredo? Os candidatos todos da esquerda vão causar moça a António José Seguro ou, de qualquer maneira, nunca António José Seguro contaria com aqueles e aposta que esses são desmobilizados e são residuais. Se o LIVRE tivesse um candidato como o Rui Tavares, o sempre eterno Rui Tavares, ainda podemos pensar que ele podia buscar 4, 5, 6, 7%. Assim não. José Pinto, eu nem sei quem é o José Pinto. Eu sei, é para marcar um tipo cheio de valor, mas... É um tipo para marcar presença, mas não vai, digamos assim, sequer crescer muito. Portanto, a situação de António José Seguro é difícil neste contexto e ele tem um trabalho talvez mais difícil daqueles 3 candidatos que têm aspirações a passar à segunda volta, e é isso que também as sondagens mostram. Portanto, o discurso dele é mais difícil, é mais complexo, ele tem que ser apresentado. Eu percebo que ele vai fazer reuniões com apoiantes mais de direita, etc., porque ele tem que mostrar precisamente uma abrangência. Mas quer dizer, é mesmo o candidato dentre os 3 que não André Ventura que tem neste momento um percurso mais difícil até à segunda volta. Uma coisa é... Deixa-me aqui só dar duas pontos. Bem, uma coisa é apelar a candidatos de direita. Outra coisa é ter... eleitores. Outra coisa é, de facto, ser escolhido por uma direita que ainda há pouco tivemos a falar... tem como seu grande líder Passos Coelho, que diz as coisas que diz. E isto marca. Sim, eu acho que aqueles apoiantes que apareceram não valem votos nenhuns para António José Seguro. Mas podem desmobilizar algum eleitorado. Claro, é verdade que sim, mas também pode ganhar, porque há muita direita que não se revê nos candidatos que estão em jogo e que olham para António José Seguro como alguém que, tendo feito um percurso, certo, não tem grande entusiasmo, é o que há para votar, que esteve com Pedro Passos Coelho quando
esteve a apoiar o primeiro orçamento. O ressentimento dá para segundas voltas, não dá para primeiras. Sim. O ressentimento... uma coisa, vocês sabem que eu não tenho particular simpatia pelos candidatos que estão em presença, mas vou dizer o seguinte. Se vocês pensarem bem, pensem só no seguinte. Quando se ouve na rua falar sobre os candidatos presidenciais, ouve-se as pessoas a falarem assim. É o Ventura, é o Tosé, é o Pequenino e é o Almirante. Quer dizer, o que é que isto diz sobre as inclinações dos eleitores? Não, mas isso diz aqui, eu não vou repetir aquilo que eu disse a semana passada aqui sobre a segunda, quer dizer, que isto é uma eleição de primeira divisão. Não vais, não é? Não, que isto é uma, não, porque enquadra. É uma eleição de primeira divisão com candidatos de segunda. Quer dizer, e é verdade, aliás, até esta enunciação até é mais gráfica e até é o melhor exemplo. É como as pessoas olham. Deixa-me dizer, eu acho que António José Seguro, já não vou repetir, está a fazer todos os erros comuns do livro e tem, na minha opinião, vamos ver isso mais tarde, um problema de notoriedade, que isso é muito esquecido. António José Seguro teve muito tempo fora da 10 política. anos. Teve demasiado tempo fora da política. Deixa-me dar uma nota sobre os candidatos à esquerda e André Ventura. Sobre isto, para irmos ainda Jorge ao elevador da glória. Jorge Pinto, candidato do LIVRE, é um indivíduo que eu conheço, é um indivíduo cheio de valor, cheio de qualidades. É um erro inacreditável do LIVRE. Quer dizer, o LIVRE tinha duas opções. Porque culpa provavelmente do LIVRE só a Rui Tavares. Ou candidatava-se Rui Tavares. E Rui Tavares tinha um eleitorado, conseguia segurar o seu eleitorado. Já não há pachorra para partidos que só tem eu sei que sim, mas é culpa desses partidos. É culpa desses partidos, não há de mais nenhum, não é de mais ninguém. Ou candidato, não, eu não quero. Não, o que eu digo é, ou candidato Rui Tavares, ou arranjava de apoio. Sim, também. O António Filipe, o João Ferreira, aliás, vai a todas. Bom, assim o LIVRE vai cair um bocadinho no descrédito. Eu temo que isso aconteça. E até um projeto muito interessante na esquerda, como era a Iniciativa Liberal mais à direita, que deram cabo completamente do projeto. Coutinho de Figueiredo. Portanto, a esquerda tem um problema, mas não é só um problema dos seus candidatos. A esquerda, à esquerda do PS, está num extrator completo. Num extrator completo. E o PS está como está. O PS está bem, mas o PS ainda tem 120 e tal câmaras, ainda tem 58 deputados, o resto não existe praticamente à esquerda. O Coutinho de Figueiredo pode ser um problema grave para Marcos Mendes. Vamos ver, porque se a tendência for estes novos 10%... Se a eleição começar a polarizar os votos, depois se as pessoas perceberem que o Marcos Mendes pode ir à segunda volta, mas que se votarem no Coutinho Figueiredo, o Marcos Mendes já não vai. Tens um problema, porque estas eleições na primeira volta acabam por ter pouca polarização e os eleitores já o estão a dizer. Não é isso que eu vejo. O que eu vejo é Marcos Mendes e André Ventura a centrarem-se muito em Gouveia e Melo, exatamente para tentar polarizar a eleição à volta deles. Pois, à volta deles, só que o problema é que tem 3 candidatos. Muito rápido, para sairmos daqui, falar do que vai acontecer, só para situar quem nos ouve e pedir-vos também uma posição, uma opinião sobre o que está para acontecer, que nós já vimos a falar de presidenciais, sei lá, é um ano, já nem me lembro quando é que isto começou. Mas sabes porquê? Porque são umas eleições muito importantes mesmo, face à situação. Mas ainda houve legislativas, depois os candidatos presidenciais até tiveram que retirar o cavalo da chuva. Eu até ouvi o meu querido amigo, vi o nosso querido amigo e ex-homem do Bloco Central, até ouvi a defender uma espécie de refundação ou redefinição dos poderes presidenciais, que é uma tese curiosa, que eu rejeito, mas que é uma tese curiosa. Se o Ventura andar por aí e for à segunda volta, vamos falar sobre isso, com certeza. Está bem, mas nós não podemos fazer normas à medida. Já andamos há muito tempo a discutir presidenciais. Os candidatos, principalmente os 4 mais fortes, estão constantemente nas televisões. Esta semana todos deram entrevistas, longas entrevistas. Particularmente o Ventura, aberto, que tem dezenas de horas por semana, todas as semanas a todos os canais de televisão. E a comunicação social está a estender-lhe um tapete, uma passadeira vermelha. Eu pergunto se já dá para perceber o que será cada um se for eleito presidente, ou vamos ter de esperar por, tomem nota, 28 duelos a 2 na TV, mais um debate a 4,
Paulo, estás tramado. E mais debates para a segunda volta. Isto. Quer dizer, eu acho que eles vão agora começar a afinar o discurso, ou seja, a partir do momento em que já existem praticamente todos os candidatos que se podem conceber, a verdade é que eles vão começar a afinar o discurso. A minha convicção é que eles vão pelo caminho que eu referi há pouco e vão tentar centrar o apelo naquele número de eleitores suficientes para passar à segunda volta. É isto que vai acontecer, e esses debates vão ajudar-nos a perceber como é que eles vão afinar o discurso e o que é que funciona. Se isto for... Há candidatos que são extremamente profissionais e sabem como é que vão fazer esse discurso. Quer dizer, claramente o André Ventura é hiperprofissional e sabe que a única coisa que ele tem que fazer é mobilizar a sua base. Marcos Mendes é muito profissional, sabe que é AD, é aproveitar este ciclo político que parece estar a consolidar-se à volta da AD. Gouveia Melo apresentar-se como um contraponto para os eleitores moderados e de centro, que se afasta de Ventura para poder ter esse apelo abrangente, e que sabe que são aqueles eleitores que ou não são da AD ou não gostam da ideia de ter todos os ovos no mesmo cesto, que podem votar nele. E António José Seguro vai ter muito trabalho para definir um argumentário, para definir o seu público-alvo e saber como falar para ele. Suficiente para poder chegar à segunda volta. Pedro Marcos Lopes, para fecharmos este tema. Eu acho que há algo que corre contra Luís Marques Mendes, que é, curiosamente, o timing político, que pode ser importante para ir a uma segunda volta, mas que lhe pode dar problemas na eleição, ou seja, quem for à segunda volta contra o Ventura... Mas ele está a falar de conseguir a vaga na segunda volta. A questão é, ainda bem, porque me lembras de algo que eu queria dizer. Neste momento, nada é garantido em relação à segunda volta. Claro, nem Gouveia Melo, qualquer dos quatro pode ir. Estou a dizer. Sim, portanto, por isso é que eu digo que Marques Mendes, numa primeira volta, terá o apelo, terá esse embalo de ser da AD, ou de ser do PSD. A AD não existe. Eu digo AD não existe. Mas eu aí tenho que dar razão para precisa ver. Se Marques Mendes for a uma segunda volta com André Ventura, é Presidente da República. Paulo, mas vocês estão os dois surdinhos, valha-me Deus Nossa Senhora. O que ele acha é que não chegará sequer a ir à segunda volta. Claro, pode não ir. Mas acabamos de dizer isso. Há três candidatos. Um dos quatro. É o que eu estou a dizer. Há duas vagas. É o que eu estou a dizer. Exatamente. Mas o que eu digo em relação a Marques Mendes é que Marques Mendes terá o problema que já existiu anteriormente na nossa democracia, de haver, quando há um grande fluxo para um lado, como nós a semana passada dissemos, que era a questão do PSD neste momento ocupar tudo que é poder político em Portugal, rigorosamente tudo. Sim, eu já disse que isso é para mim uma coisa que se calhar pomos em causa nas próximas eleições presidenciais. Mas isso são ciclos. Não acho nada como... Não, mas isso são ciclos que isso pode impedir jogar contra Marques Mendes. Em relação a captar os eleitorados... Só dizer que a primeira e única vez que houve eleições presidenciais com duas voltas, Mário Soares ganhou em 86, claro, primeira e única vez foi que eu disse. Desculpa. Ganhou as presidenciais à segunda volta e no ano a seguir Cavaco Silva teve uma maioria absoluta no Parlamento. Exatamente. Bom, mas em relação a André Ventura eu tenho muita curiosidade. também foi uma coisa que era... Sabia-se que Freitas do Amaral iria à segunda volta. E, portanto, a coisa mais crítica era quem era o outro candidato. Sim, também se polarizou muito à volta. E também é muito curioso que o apoio do Partido Socialista não foi ao candidato... Não foi ao candidato, foi à segunda volta. Claro que não, o Partido Socialista estava muito mais voltado para... O Partido Socialista apoiou a candidatura de Mário Soares. Sim, mas podes pensar que havia alguns... havia alguns simpatizantes e militantes do Partido Socialista. Havia muita gente do Partido Socialista muito dividida. Mas não, o partido estava completamente ao lado... Não, por acaso não é essa a ideia que eu tenho. Mas o apoio direto do Partido Socialista da estrutura. Eu tenho muita curiosidade, quer dizer, curiosamente, tenho mais curiosidade em relação à capacidade da André Ventura chegar neste momento aos 23, 24. Eu acho que vai ser, isto é coeficiente de queixo, 23, 24%. Para quem? Para a André Ventura? Não, 23, 24% para chegar à segunda volta. Menos que isso. Não acredito que depende. Paulo, depende muito da votação em Gouveia Melo. Porque quanto mais Gouveia Melo tenha, menos é preciso para ir à segunda volta dos outros. É essa a questão.
Portanto, é essa parte, por isso é que eu digo Eu acho que vamos fechar está isto tudo para ir ao relativamente elevador em da Glória. aberto, com um tá. caminho mais difícil para António José Seguro. Certo. Sim. Bem, bom Tudo o resumo. resto é Bom explorar. resumo. Estamos Bom todos de resumo. acordo. Elevador da Glória, entretanto saiu o relatório preliminar. Cabo que segurava os 2 veículos não era apropriado, manutenção e fiscalização muito aquém do que constava nos relatórios. Carlos Moedas e a administração da Carris começaram por tentar tapar o sol com a peneira. A culpa era dos que lá estavam antes, mas depois lá perceberam que tinham mesmo de assumir responsabilidades. Pedro Cisaveira, é a solução mais acertada, não reconduzir a atual administração da Carris? Eu acho que, quer dizer, há 2 coisas que eu queria dizer a este propósito. A primeira é que a forma como a Câmara Municipal de Lisboa, e particularmente o seu Presidente, tem reagido a todas essas vicissitudes da tragédia Tempo em campanha. é uma coisa que revela, a meu ver, falta de capacidade de estar à altura das circunstâncias. Também agora, porque aquilo que nós precisávamos a partir daquele momento é dizer assim, eu vou saber o que é que se passou, eu vou assegurar que todos os outros meios que estão a ser operacionais vão ter uma preocupação de segurança muito grande. E não foi isso que aconteceu, continua a não ser isso que aconteceu. Parece que a primeira preocupação não é assegurar a segurança dos cidadãos, a primeira preocupação é livrar-se de responsabilidades ou de ter medo de ser acusado de qualquer coisa. Eu já disse 30 vezes que, obviamente, não faz sentido nenhum pensar que o Presidente da Câmara se tem que demitir por causa disto, mas faz sentido exigir-lhe que ele mostrasse que tem a capacidade de tranquilizar os cidadãos e de dar a todos, oferecer a todos a segurança de que agora vai-se estar particularmente atento e vai-se evitar que estas coisas se repitam. Continuamos sem saber se isso é mesmo assim. A segunda nota que eu queria deixar é esta. Nas últimas décadas, nós passámos em Portugal por um processo de contínua desqualificação da administração pública. A maior obsessão que os responsáveis políticos têm a propósito do funcionamento da administração pública é a redução da despesa. Temos funcionários a mais, não podemos, temos que fazer, o Estado não sabe gerir bem e, portanto, temos que fazer outsourcings, mas quando fazemos contratos, vamos sempre para o processo de quem é que cobra menos, etc, etc. A medida, é como se a medida do sucesso de um dirigente da administração pública, de um dirigente da administração pública, de uma empresa pública, seja quando tu tens que poupar dinheiro. E o problema é este, é que às vezes é preciso mesmo poupar porque há desperdício. Mas quando se passam décadas... É preciso gerir, não é poupar. Quando se passam décadas em que a única preocupação é a poupança, depois isto tem impactos muito grandes. Tem impactos na qualidade do serviço, tem impactos na redução do investimento, designadamente em comprar equipamentos modernos ou assegurados, e tem impactos na manutenção. Eu vou-vos dar... E quando se faz isto, depois as pessoas não se podem admirar dos resultados. Há uns anos atrás, houve uma prioridade, por exemplo, nos estaleiros de obras, em acidentes zero. E 0 mortes nos estaleiros de obras. O que é que isto significou? Significou que, onde antes morriam por ano centenas de pessoas e havia acidentes de trabalho que deixavam estropiados nas obras de construção civil, hoje em dia, quando existe um acidente de trabalho, é raro. Porquê? Porque se priorizou a segurança dos trabalhadores. Quando se prioriza a qualidade do serviço, quando se prioriza a manutenção e a segurança dos utilizadores, as administrações e toda a equipa reage. Quando a prioridade é poupar dinheiro, gastar menos. Isto depois paga-se a prazo. E, portanto, este sinal que se sente na Carris é um sinal que se está a sentir na saúde, é um sinal que se está a sentir na recolha do lixo, é um sinal que se está a sentir na manutenção. Portanto, o que eu tenho feito muito apelo é que nós percebamos que é preciso investir na qualidade da administração pública e que nós não... Os privados que sejam contratados só com a preocupação da despesa mais baixa vão fazer como esta empresa de manutenção das Carris, que é aldrabar nos relatórios de manutenção, que é meter equipamentos que não são os adequados e os certificados para a função. Porquê? Porque eles sabem que para ganhar um contrato têm que fazer o mais barato. E não há milagres. Os privados prestam melhor serviço se forem devidamente remunerados. E isso depois as pessoas não podem dizer queremos menos impostos e depois queixarem-se muito do que o serviço está mau.
Pedro Marcos Lopes, para fecharmos o assunto, pergunta igualmente se achas que era inevitável não conduzir a administração e acrescentou outra pergunta. Teria feito alguma diferença conhecermos o relatório antes do dia das eleições? Não. Olha, Está respondido. Bom, mas há 2 pontos. 2 pontos e são rápidos, porque o Pedro disse parte daquilo que eu queria dizer, mas o primeiro é que ler aquele relatório é perturbante. Porque a quantidade de negligência, de irresponsabilidade, de incapacidade que está ali mostrada, diz bem daquilo que tem sido o cuidado que há com o bem comum desta empresa. Eu não percebo nada de direito, mas acho que ali há questões de justiça, não é? E depois, falsificar relatórios e... Bom, vamos em frente. Há aqui um ponto que eu já falo há muito tempo, que é, a dada altura, instalou-se o discurso político que o Estado é mau. O Estado é péssimo, o Estado só serve para gastar, o Estado só serve para perturbar. E este discurso teve uma capacidade quase de... Parecia, é um discurso de térmitos, entraram por todo o lado. Não entrou não só entrou no centro-direita, entrou também em boa medida no centro-esquerda e tornou-se um discurso absolutamente aberrante. Aberrante, particularmente porque foi escolhido como uma desculpa. Agora, nós falamos muito de populismos. A dada altura, transformou-se o discurso anti-Estado como a solução para todos os problemas. O Estado gastava mais, o Estado é péssimo, os empregados ganham demais, não fazem nenhum, portanto é preciso dar cabo, no fundo, do Estado. Isto é absolutamente horrível para uma comunidade. Particularmente uma democracia que se quer que pautar pela justiça social, pelos bons serviços públicos. Quer dizer. E aconteceu isto. E nós agora vamos tendo as consequências muito, muito, muito profundas do que aquilo que está a acontecer. É incrível como isto se tornou um discurso ideológico e deu cabo do Estado. E aqui está mais um exemplo. Segundo ponto. Eu, de facto, quer dizer, eu já não sei o que hei de dizer sobre Carlos Moedas. A irresponsabilidade que ele demonstra, a vontade de fazer campanha em permanência, em campanha eleitoral em permanência, mesmo quando não há eleições, é uma coisa absolutamente inqualificável. Ele vem dizer que não tem responsabilidade política, mas sim que há apenas responsabilidade técnica. Ora bem, eu gostava de recordar ao engenheiro Carlos Moedas, eu não elejo, quando eu vou eleger, eu não elejo o administrador da Carris, nem da EPUL, nem da EPAL, nem da CP, eu elejo políticos que me representam. E quando essas instituições, que são tuteladas por um determinado político, falha, quem eu tenho de responsabilizar é quem eu elegi. Eu não estou a dizer com isso que essa pessoa tem que se demitir. Isso é uma coisa que é da consciência, eu acho perfeitamente legítimo que se faça uma coisa ou outra. Não vou criticar. Ele tem a de perceber o que é responsabilidade política. É verdadeiramente notável que um homem que é Presidente da Câmara de Lisboa e já vai para o 2º mandato, que foi Secretário de Estado, que foi Comissário, ainda não ter percebido o que é responsabilidade política e não perceber que é ele que tem que responder perante os cidadãos por serviços que são sob a sua tutela. A caminhar para o fim do episódio de hoje, recordo aos nossos ouvintes que as propostas culturais dos comentadores residentes do Bloco Central de Interesses podem ser consultadas nos textos que acompanham o podcast nas páginas online, quer do Expresso, quer da SIC. Ler livros, ouvir música, visitar um museu, ver uma exposição, assistir a um filme ou uma peça de teatro. O primeiro a apresentar uma proposta esta semana é o Pedro Marcos Lopes. Eu venho falar do último livro de um dos meus escritores favoritos, enfim, vivo, contemporâneo, que é o Javier Cercas. O Javier Cercas já nos deu livros verdadeiramente espantosos. Eu penso, aliás, que já aqui falei de um, Anatomia do Poder, que analisava a Ascensão e Queda de Adolfo Soares, que é um livro, provavelmente um dos grandes manuais de política que eu alguma vez li. Eu adorei o Impostor, Os Soldados de Sol da Mina, gostei menos dos últimos, que são uma espécie de policiais, Os Leis da Fronteira, que é um livro também extraordinário. E o Cercas lançou agora um livro que é uma recuperação de um método, de uma técnica narrativa que ele tem, que é misturar a sua própria vida com a história que está a contar. O livro chama-se O Louco de Deus no Fim do Mundo e conta a história, basicamente, é a ida de Javier Cercas, um ateu, que só tem uma pergunta
para o Papa. Ele vai com o Papa Francisco para a Mongólia. O Vaticano pede para ele escrever um livro sobre essa viagem e ele aceita porque quer estar pelo menos 5 minutos com o Papa para lhe perguntar o drama da mãe. A mãe é católica e quer saber mesmo se quando morrer se vai juntar ao marido que já morreu. E o Javier Cercas escreve um livro sobre Bergoglio, sobre o Papa Francisco em parte, sobre essa viagem à Mongólia, mas também sobre todos os dramas que nos apoquentam como cristãos que somos todos, que é outro dos pontos que ele diz. Ele é um ateu, mas cristãos somos todos. É um livro, eu ainda não o acabei, vale a pena cada palavra, porque esta mistura da sua própria vida, que ele faz nisso, já fez isso no Impostor, já fez isso nas Leis da Fronteira, com a narrativa que pretende fazer, é de facto mágica. O Javier Cercas é um escritor notável, vale a pena ler. É Javier Cercas, o louco de Deus no fim do mundo. O fim do mundo é a Mongólia. Pedro Cisa Vieira, e que música vamos ouvir? Bom, eu confesso que pensei na música que escolhi antes de saber que hoje íamos falar de Francisco Balsemão, mas depois de saber que ele tinha falecido. E a música que vos trago é a música que, quando ele veio aqui ao Bloco Central, nos sugeriu. É muito curioso recordar que, além de todas as coisas que nós já falámos sobre o Francisco Balsemão, ele era um melómano e um músico amador. E essa versatilidade, essa curiosidade sobre o mundo e sobre todas as coisas que são humanas também enriquece uma personagem pública como ele foi, e talvez explique muito da sua inquietude cívica e da sua capacidade de realizar. Eu gostava muito de música e, quando veio aqui ao programa, sugeriu-nos algo que foi completamente inesperado e que ele justificou. Ele sugeriu que ouvíssemos um disco do Keith Jarrett, um grande músico de jazz com uma carreira muito longa, que entretanto deixou de tocar por problemas de saúde, mas que, além de grande músico de jazz com um sentido rítmico fantástico, era também um músico que gravou muitas peças de música clássica. E o Keith Jarrett gravou um disco com 24 prelúdios e fugas do Dmitri Shostakovich, um compositor russo do século XX, que eu conhecia de peças sinfónicas muito difíceis de ouvir. E este disco é, muito curiosamente, um disco muito clássico na sua estrutura, e eu sugeri ouvirmos mais uma vez, em memória de Francisco Pinto Balsemão, o prelúdio número 23 deste disco do Keith Jarrett, Prelúdios e Fugas de Dmitri Shostakovich, porque é apaziguador e faz sentido nestes tempos. A música que Pedro Cisa Vieira propõe é a música que propôs Francisco Pinto Balsemão quando por aqui passou. Fiquem bem, até para a semana. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.